Então, pronto. Entrando mais gente aqui, entrando a Marli. Bom, vamos dar início aqui a nossa quinta aula do curso de síndico profissional online. Esse curso aqui, todo pela internet, a gente vai para a aula de cobranças e inadimplência. Tudo bem, Marli? Boa noite. Já estamos. Vocês estão certinho aí? Microfone tudo ok? Funcionando? Estão me ouvindo? E tô te ouvindo bem. Legal. Então, assim, vamos embora. Para não perder tempo, a gente vai fazer o nosso intervalinho às 20h30, tá bom? Como a gente sempre faz. Aí fica legal. Intervalo às 20h30. Hoje eu vou falar de um assunto que eu adoro aqui no escritório, que é as cobranças, né? Então a gente vai falar um assunto bacana. Mas a gente também tem, vou passar aqui no slide, a gente também tem aquele assunto da aula anterior que eu falei para vocês, que era o assunto da assembleia virtual que está tendo nos condomínios. Então, eu vou começar com esse assunto da assembleia virtual, tá bom? E aí a gente já entra na aula de cobranças de hoje, legal? Lembrando que a aula está sendo gravada e que depois vocês acessam o conteúdo aí gravado na nuvem quando eu mando o link, legal? Então, vamos lá. Olha, é muito simples o que eu tenho para falar das assembleias virtuais, tá? É muito simples mesmo, não é um bicho de sete cabeças. Vocês sabem que, assim, eu escrevi um artigo sobre assembleia virtual e eu escrevi esse artigo logo que aconteceu a pandemia, né? A pandemia aconteceu em abril, né? O decreto lá em abril de 2020, não é isso? Já faz 2 anos aí. Então, em 2022, e logo que saiu o decreto, tinha poucos advogados, administradores, que não sabiam o que fazer. Então, fecha condomínio, fecha salão de festa, e sabe qual que foi o problema, gente? Os certificados digitais, os síndicos, né? Vou falar aqui olhando para a câmera. Os síndicos, eles ficaram desesperados, que eles tinham que prestar contas uma vez por ano, né? Se não dá problema. O banco travou tudo, então, poucos foram as pessoas corajosas que foram na internet escrever artigo dando uma solução. Porque quando o caso é novo, qual é a solução que você dá? Né? Você vai pensar o bom senso, né? E aí foi muita gente para a televisão, eu escrevi muito artigo na época. Eu lembro de um artigo meu que foi parar no Rio Grande do Sul e teve uma polêmica lá no meu artigo, lá acharam que eu estava falando alguma bobagem, mas sabe o que é legal de tudo isso? Quando passa-se os anos, hoje a gente vê que tudo aquilo que a gente falava não era bobagem, a gente estava no caminho certo, então isso é uma satisfação muito grande. E eu estou dando essa introdução para dizer para vocês o seguinte: coisa nova é assim mesmo, a gente aprende fazendo, né? Quando baixa uma lei, um decreto, a gente não sabe ainda operar essa lei, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma coisa que entrou em vigor agora, né? Agora em março, tá? E é uma coisa que já vinha acontecendo, que é as assembleias virtuais, né? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Qualquer coisa a gente vai, vocês vão me interrompendo, a gente vai levantando a mãozinha, aquele formato, e eu vou respondendo. Então, só para vocês terem uma noção, tá entrando aqui o João, só para vocês terem uma noção da confusão que foi, muitos cartórios, na hora de registrar as atas, eles não sabiam registrar, a gente teve que ensinar os cartórios, muitas administradoras comprando programa, entrando, que nem a gente está fazendo aqui uma aula virtual no Google, né? Então, você precisa fazer assembleia, não dá para fazer porque é confinamento, né? Você não consegue fazer assembleia, você não consegue fazer ata, não consegue registrar, então todo mundo foi para esse ambiente virtual que hoje é uma realidade. E quando aconteceu a suspensão das assembleias, não é que foi suspensa as assembleias, na época o presidente e os prefeitos, né, cada um fechou sua cidade, lockdown e tal, e o negócio foi voltando. Então a gente achou mecanismos aí para contornar essa situação, né? A vida segue, né? A gente tem que se manifestar, tem que aprovar obras em condomínio parada, foi uma loucura. Muitos de vocês lembram disso, né? Só estou resumindo aqui o caso. Então, o que fez essa lei, né? Essa lei aqui, ó, ela entrou em vigor, ela altera o Código Civil, que eu já mostrei para vocês, tá? Como eu disse, ela entrou em vigor em março, tá? Daqui a pouco eu falo a data certinha. E lá no Código Civil só tinha assembleia presencial. Então, depois eu vou compartilhar o meu artigo, tá na apostila, que eu já falava dessa novidade,
e agora ela virou lei. Então, quando vocês estiverem num condomínio hoje, falando assim, e alguém falar, pode fazer assembleia virtual, não é inválido, tem que ser presencial, vocês falam, não, pode fazer sim, senhor. Por quê? O que você precisa para fazer uma assembleia? A gente já fez essa aula, né? Então, você precisa convocar, você precisa garantir que todo mundo tenha acesso às aulas, né? Que o problema dos links, que nem aconteceu agora, né? Teve um aluno que falou, estou conseguindo acessar. Então, você tem que garantir que a pessoa tenha como acessar a aula, né? Como acessar a assembleia. Tenha como votar, tenha como participar e criar uma assembleia presencial. Só que você tem que transformar ela em virtual. E não violar aqueles direitos que a gente já conhece, que é o direito do condômino se manifestar. Qual que é o grande problema? A gente vai começar a falar das polêmicas, né? Vocês gostam das polêmicas? Então, vai ter situações em que, Alexandre, quando eu estou na presencial, eu levanto a mão, eu me manifesto. Tem assembleia que não dá para fazer virtual, tem que ser presencial. Então, ainda vai acontecer alguns probleminhas assim, né? Mas o que der para vocês fazerem de forma virtual é o que está acontecendo, né? Vocês façam. As administradoras estão fazendo hoje já está tranquilo. Então, essa lei chegou até um pouquinho tarde, né? Depois de 2 anos da pandemia, né? Lembrando que teve o decreto, né, que, não sei se vocês lembram, teve uma discussão falando sobre os condomínios, se os condomínios poderiam seguir os decretos dos prefeitos, né, então ele decretava lockdown, fecha as áreas comuns, salão de festa, abre, fecha, abre, aquela flexibilidade, e eu sempre dizia para todos os meus alunos na época, para os meus clientes, eu falava, gente, condomínio é interna corporis, que a gente fala, dentro do corpo, né? Então, o que se resolve lá no condomínio é problema do condomínio. O prefeito não tem nada a ver com isso, o presidente não tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso, é problema deles. Se eles querem abrir o salão, eles abrem, se eles querem fechar o salão, eles fecham. Mas na época da pandemia, a gente passava uma orientação, falou, vai seguindo aí as políticas de segurança, porque ninguém queria num condomínio pessoas contaminadas, né? Já imaginou um condomínio receber um processo? Eu me contaminei, fiz uma assembleia. Eu mesmo, na época da pandemia, quando ela foi decretada, lá para abril, eu fiz uma assembleia na véspera da pandemia, num condomínio muito lotado, pessoal espirrando, aquele calor, sabe? E eu acho que ali tava já transmitindo a Covid, né? Então, senhores, assim, é uma realidade e a gente tem que se adequar a ela e achar soluções e não problemas, tá? Então, vamos lá. Eu já vou passar essa lei aqui rapidamente, os artigos, e vocês vão entender, para permitir, vocês estão vendo aqui os slides, né? Para permitir a realização de assembleias e reuniões virtuais de condomínios. Veja, não é só condomínio, tá? Sociedade civil. Nós temos aqui o Roberto, que ele é síndico de um loteamento, e lá no loteamento, que é uma associação civil, né? Tem uma associação civil lá, não tem, como a gente já falou nas outras aulas. Então, também se aplica essa lei a qualquer reunião, qualquer tipo de assembleia, tá bom? Então, não fiquem preocupados, ela já resolve isso logo de cara. E o artigo da lei começa falando assim, quando a deliberação exigir quórum especial previsto em lei ou em convenção e ele não for atingido, a Assembleia poderá, por decisão da maioria dos presentes, tá? Autorizar o presidente a converter a reunião em sessão permanente. Qual que é a novidade dessa lei? O que ele quis dizer, o legislador? Vocês já ouviram falar em assembleia em sessão permanente? Vocês já ouviram falar nisso? Tudo bem, Renata? Estamos falando de assembleia aqui. Você vê um pedacinho da aula. A gente está falando dessa nova lei que saiu aí, que pode fazer assembleia virtual, né? Eu estou explicando para vocês. A assembleia em sessão permanente é aquela assembleia que não termina, né? Então, a gente vai ter uma aula que vai terminar daqui a pouco. Então, a assembleia começa às 19h. Eu tenho um administrador que faz muito isso na região de Atibaia. Ele tem um programa que você vota, ele coloca lá, um exemplo, de segunda até sexta, a gente vai votar a prestação de contas. Então, fica lá no sistema, no computador. Então, você acessa, você aprova ou rejeita. Então, fica um período, a assembleia, ela fica rolando e ela encerra em determinado período. Então, essa assembleia permanente é o que a lei está dizendo. Antigamente tinha uma situação. Qual que é a situação? Vocês sabem? Vamos lá. O que acontece? Quando você faz uma assembleia, você tem que terminar a assembleia. Imagine quem votou na assembleia, né? Como é que fica para fazer a ata? Então, o grande problema da sessão permanente é as pessoas esvaziar a assembleia, entendeu? Então, dava alguns probleminhas antigamente, né? Por exemplo, vou explicar, acho que vai ficar melhor a explicação. Vou tomar um gole d'água aqui para eu não... O que acontece?
Quando você fazia uma assembleia presencial e ela ia até altas horas da noite, você já viu aquelas assembleias que você chegou na meia-noite, tá todo mundo brigando e ainda tá no segundo item da pauta e ninguém consegue avançar a assembleia? Vocês já se depararam com isso? E o negócio tá avançando à madrugada, a assembleia começa a esvaziar, as pessoas ficam cansadas. Então, muita gente fazia essas assembleias permanentes. Tipo assim, eles não terminavam a assembleia. Eles falavam assim, ó, gente, vamos todo mundo descansar, vamos dormir, vamos para casa, e amanhã a gente volta para fazer a assembleia, a gente para de onde a gente começou. Isso daí gerava algumas polêmicas. Porque, por exemplo, a pessoa que votava na primeira assembleia, não votava na segunda, mudava o voto, dava uma baita de uma confusão. Então, o que fez a lei? Quando ela fala da assembleia virtual, ela está pensando nessa assembleia virtual que nem a gente está fazendo agora, mas essa tem a hora para acabar, né? 22 horas a gente acaba a nossa aula. Mas a sessão permanente já é pensando naqueles programas que fica ligado, entendeu? Então, você tem da segunda até a sexta-feira, às 10 horas da noite, para decidir, para votar. Então, eles dão uma margem maior para você esticar a assembleia, entendeu? É isso que está falando esse artigo. Mas ele exige algumas coisas. Então, é aí que vocês que são administradores, síndicos de condomínio, vocês têm que tomar cuidado. Porque da mesma forma que a gente tem que ter cuidado para convocar uma assembleia presencial, a gente tem que ter cuidado para convocar uma assembleia virtual. A lei está aí, mas se você der uma escorregada, o cartório vai conferir e vai falar, opa, você descumpriu um requisito do edital de convocação e da lei. E aí a sua assembleia pode ser anulada. Ó, já chegando mais uma pessoa aqui que trabalha em administradora também, essa aula é fantástica com relação a essa nova lei. Quem chegou agora, pega um pedacinho da aula no início, tá bom? Como eu estou dizendo isso para todos, tentem chegar às 19 horas, tá? Para não prejudicar o andamento das aulas. Então, vamos lá. Aí, essa assembleia permanente, que é dessa nova lei, ela fala o seguinte, você pode fazer assembleia virtual permanente desde que, cumulativamente, sejam indicadas a data e a hora da sessão em segmento. Então, vocês têm que falar assim, ó, essa assembleia vai durar da segunda-feira até a sexta-feira, e começa a tal hora e termina a tal hora. Então, você tem que falar o horário, porque o cara se perde, né? Ah, a assembleia vai até quando? Vai até hoje, vai até amanhã, entendeu? E ela não pode ultrapassar 60 dias, tá vendo? Então, não vão fazer uma assembleia aí de 2 meses, mais de 2 meses, né? É 60 dias. Tem mês que é 31. Identificadas as deliberações pretendidas em razão do quórum especial não atingido. Então, assim, eu vou fazer uma crítica aqui. Vocês sabem que eu sou crítico, né? Quando vem uma lei, esses deputados aí, eles pegam um pessoal aí para fazer lei, né? Eles deveriam pegar quem manja de condomínio para fazer lei. Então, eles pegam um pessoal aí pega o estagiário, como a gente brinca, e aí acontecem umas coisas que a gente tem que ficar entendendo o que eles queriam. E eu vi o projeto de lei, né? Ele veio do Sul, esse projeto. Daqui a pouco vai aparecer aí o nome da deputada. E aí o que acontece? Eu fico imaginando, né? O que eles pensam na hora de fazer a lei, né? Porque às vezes tem umas coisas assim. Eles tentaram resolver uma questão de quórum. Vocês vão perceber que eles não resolveram, principalmente aquele quórum de 2/3 da alteração da convenção, hein? Mas, assim, a lei é boa, a lei nada mais é do que aquilo que a gente já falava na época da pandemia, ela só veio regularizar uma situação, tá bom? Que não era irregular. Vocês entenderam? A Assembleia Virtual nunca foi irregular. Quando eu bati o meu artigo, que eu fui pioneiro nesse ponto, eu falava, gente, pode fazer Assembleia Virtual. A única diferença é que você não está no ambiente presencial, você está no ambiente na nuvem, internet, virtual. Então, você tem que dar condições para as pessoas se conectarem. No mais, a Assembleia é válida. Se você tem todos os requisitos, né, dá o direito das pessoas se manifestar, votar, se é tudo fidedigno, é uma Assembleia como qualquer outra. Que nem nós, advogados, a gente começou a fazer audiência virtual, né? E nós não queremos mais fazer audiência com o juiz, porque é um saco. Você chega lá no fórum, você fica o dia inteiro lá sentado esperando, o juiz atrasa as audiências dele, como se você não tivesse serviço para fazer no seu escritório, né? Você fica o dia inteiro no fórum. Olha, a audiência virtual é uma maravilha, a gente faz audiência, o juiz entra, sai, passa para outro, você continua trabalhando aqui no escritório, é maravilhoso. Então, se acostumem com esse ambiente virtual, porque isso é uma realidade. Então, o requisito é não ultrapassar 60 dias, fiquem expressamente convocados os presentes e sejam obrigatoriamente convocadas as unidades ausentes. Ó, presta atenção nisso. Quando vocês convocam uma assembleia, vocês não têm que convocar todo mundo? A lei está falando, ó, não esqueça dos ausentes, porque quando você está falando em assembleia em continuação, eles estão pensando assim, você convocou uma galera e teve os ausentes, que não foram para a segunda assembleia, sei lá, em continuidade. Então, eles estão falando assim, não esquece dos ausentes. Então, assim, chove numa olhada, né?
Você não tem que convocar todo mundo, presentes e ausentes? Então, é um requisito que já está na lei, né? Todo mundo tem que ser convocado, inclusive os ausentes. Agora, se os ausentes não vão, é problema deles, mas você tem que convocar, entendeu? Seja lavrada a ata parcial relativa ao segmento presencial da reunião de assembleia, da qual deverão constar as transcrições circunstanciadas de todos os argumentos, até então apresentados relativos à ordem do dia, que deverá ser remetida aos condôminos ausentes. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte: se você vai fazer uma assembleia parcial, com resultado parcial, ela está em continuação, você vai ter que mandar o resultado para até os ausentes. Eles têm que saber o que vocês decidiram. Eles não estavam, né? A assembleia não terminou, vocês perceberam? Segunda vai terminar na sexta. Só que você já decidiu item A, B e C, um exemplo. Né? São muitos itens. Então, eles têm que saber o que foi decidido no item A, B ou C, né? Porque são os ausentes e está continuando. Seja dada continuidade às deliberações no dia e na hora designados, então vocês não podem ficar inventando dia novo, né? Você coloca lá os dias certinho, o horário certinho, não fica mudando muito as datas que pode dar conflito. Por exemplo, se o cara entra e fala, eu pensei que era hoje, ninguém explicou. Então, a convocação tem que ser certinha, horário, local, que é virtual, o link de acesso, como faz para acessar o link, vocês vão ver daqui a pouco. E seja a ata correspondente lavrada em seguimento a que estava parcialmente regida, com a consolidação das deliberações. Aí você vai fazer uma ata consolidando, né? Na prática, dá para você fazer uma ata só, mas você tem que mencionar se as decisões foram tomadas em momentos diferentes. Os votos consignados na primeira sessão ficam registrados, sem que haja necessidade de comparecimento dos condôminos para sua confirmação. Veja, o cara votou, às vezes tem gente que já vota e cai fora, né? Maravilha. Tem que ficar consignado o voto deles. Porque tem gente que faz isso mesmo. Chega na Assembleia, fala aí, quais são os assuntos? Eu já quero votar. Tchau, fui. A Assembleia ainda não acabou, entendeu? Mas o cara já votou todos os assuntos da pauta. Olha que maravilha, né? Ele já meio que antecipou e foi embora. Mas tem uns detalhes aqui, ó. Os quais poderão, se estiverem presentes no encontro seguinte, requerer a alteração do seu voto até o desfecho da Assembleia. Aqui que vem uma crítica, né? Os caras fazem uma Assembleia em continuação, o cara vota no começo, na segunda-feira, e fala, vou aprovar as contas. Beleza, fica registrado o voto dele. Quando chega na sexta-feira, quando você está encerrando a Assembleia, o cara simplesmente muda de ideia. Fala, não, ouvi dizer que teve corrupção aqui, o síndico é ladrão, né? E eu vou retirar meu voto e eu quero reprovar as contas. Ele pode fazer isso? Pode. Ele pode voltar atrás. Olha que loucura. Coitado de quem trabalha em administradora. Porque vai ter que ficar atento a isso, porque o cara pode mudar o voto dele. Eu acho, minha opinião, tá? Eu acho que essa lei mais vai dar problema do que vai solucionar. Porque eu vou dar um exemplo prático, tá? Isso que eu falo, quem faz a lei deveria, no mínimo, fazer algumas assembleias para entender o jeitão da coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu já fiz assembleia em condomínio, que quando você está aprovando a prestação de contas, às vezes o cara tá na dúvida, entendeu? Aí você dá aquele berro ali, pô, vamos aprovar, né, tal. Fala, vamos, né? Os caras ficam rodeando, não quer aumentar o condomínio e tal. Até você dá né, o cara vai lá e vota. Ah, tá bom, vamos aprovar. Imagina esse cara que tá inseguro, né? Agora que você não aprova mesmo. Então, tem algumas coisas que eles fazem que eu não sei se eles vivem no mundo de Bob, né? Porque às vezes você tem que avançar algumas etapas, né? As assembleias têm determinados assuntos que você ou vai ou racha. Eu já tive situações em assembleia que eu falei, gente, olha a hora, tem hora para essa pauta. Vamos votar agora, sim ou não, aprova ou não aprova. Não. E aí passa para o próximo assunto. Eu tenho um administrador que ele é muito esperto. Uma vez eu estava fazendo assembleia com ele, e ele primeiro falou da prestação de contas, o pessoal aprovou, aí depois ele falou da previsão orçamentária. Então, tipo assim, primeiro ele aprovou as contas e depois ele falou do rateio. Ele fatiou. Quando ele fala da previsão orçamentária, ele falou, o condomínio vai aumentar tanto, 5%. Beleza. Depois que o pessoal aprovou, aí ele veio com a conversa do rateio. Ele falou, olha, a gente tem que fazer um rateio para isso, mais R$100. Tal. Aí o cara queria voltar à pauta anterior. Falou, não, eu quero voltar porque você falou 5%, eu achei que era só isso, não sei o quê. Ele falou, não pode mais voltar à pauta, porque o assunto já foi encerrado. Então, essa lei só vai atrapalhar a vida de quem quer avançar. E aqueles que querem fazer confusão, é um prato de mão cheia agora, né? Então, olha o que vem desses legisladores aí que não estão acostumados com condomínio. Antes estava bom, entendeu? Começa a mexer muito, dá problema. Vamos lá. Vocês estão acompanhando? Estão gostando da nova lei? Essa aula eu estou gravando
Depois eu vou até colocar, se vocês me permitirem, depois eu vou pôr no YouTube, porque é uma novidade, né? Às vezes o pessoal, a gente tem que compartilhar conhecimento, né? Então, aqui fica aqui um pedacinho da aula, não é toda a aula, né? Eu vou deixar um pedacinho aqui para o pessoal, às vezes, também ter esse conhecimento. Depois eu estou pensando em fazer uma ediçãozinha, vou parar a gravação, e a gente vai continuar a aula daqui a pouquinho de cobrança, tá bom? Mas é uma novidade, novidade a gente vai junto. Vocês podem se manifestar, tá bom? Podem falar, vocês só não falam o nome do condomínio, que nem a gente combinou, porque está sendo gravado. A sessão permanente poderá ser prorrogada tantas vezes quanto necessárias, desde que a Assembleia seja concluída no prazo de 90 dias. Bom, você tem um prazo de 60 dias nas sessões permanentes e você tem que concluir tudo isso em 90. É que assim, há uma prorrogação, entendeu? A sessão permanente poderá ser prorrogada, assim, você pode prorrogar quantas sessões quiserem, né? Mas você não pode passar de 90 dias. Aí também é um exagero, né? Já imaginou, você vai prorrogando a Assembleia, às vezes os assuntos são difíceis, né? Mas eu imagino condomínios grandes fazendo isso, com pautas absurdamente grandes. Ó, eu estou olhando para essa alteração legislativa e já estou pensando nas alterações de convenções e regimento que eu tenho. Porque às vezes as pautas são grandes mesmo, a gente tem que aprovar alguns pontos, vai falar de bloco de animais, vai falar... Às vezes você vai segmentando o negócio. Então, o legislador colocou um limite, falou, ó, vamos prorrogar, mas não tanto, então 90 dias no máximo, senão não faz sentido, né, gente? Ficar 3 meses fazendo uma assembleia. Tudo bem até aqui? Contados da abertura inicial dela. É bem curtinha a lei, tá? É bem rápida, não tem muita novidade. Ó, o artigo 1354, tudo do Código Civil que eu tô falando, tá bom? Não sei se eu falei anteriormente, essa lei é o Código Civil. Joga no Google, Código Civil, vai aparecer a lei e os artigos que foram alterados. Quando eles alteram artigo, eles colocam letra. Vocês vão ver, letra A, letra B, entendeu? Porque eles não têm mais onde enfiar artigo, então eles vão colocando letra. Depois vai para incisos, parágrafos. A convocação, a realização e a deliberação de qualquer modalidade de assembleia poderão dar-se de forma eletrônica. Legal. Ó, a convocação, hein? Presta atenção aqui, a convocação pode ser eletrônica, né? E-mail, convocar por e-mail pode? Ó, já tem uma novidade aqui. Como eu sempre digo para os meus alunos, você pode convocar por e-mails eletrônicos. O que você tem que garantir é que a pessoa está recebendo a convocação. Então, cuidado com os spams, né? Você manda para o e-mail, o cara tem um spam muito bom, que filtra, ele não recebe, então ele não foi convocado, percebeu? Então, as administradoras têm que tomar cuidado com o retorno do spam. Tem que ter a confirmação de entrega, tá bom? A convocação, a realização e a deliberação, ó, tudo, tá? Até a votação é por meio eletrônico, tá bom? Pode rodar aqui do lado, às vezes a gente faz uma enquete, que é como se fosse a votação. Tal possibilidade não seja vedada na Constituição. Ó, aqui é um problema. A lei é boa, maravilhosa, mas ela fala que se a sua convenção não autorizar, já dá problema. Quem fez a lei também cometeu esse vacilo. Cá entre nós, já está fazendo a lei para resolver uma situação. Aí volta, tal possibilidade não seja vedada, proibida. Ué, aí começam as interpretações. Ah, minha convenção fala que a Assembleia é presencial. Lógico, sua convenção é da década de 70. Na década de 70, eu acho que não tinha nem celular, não é isso? Não era? Não tinha celular. Então, não é, gente? Na década de 70, eu acho que não tinha. Era aquele telefone de disco ainda, e o orelhão, né? Então, como é que a convenção da década de 70 ia prever que existia uma Assembleia Eletrônica nessa década que nós estamos aqui, no ano 2022? Pô, é óbvio que a convenção vai falar que a Assembleia é presencial e que é convocação por carta, por edital. Então, aqui é um retrocesso, né? Eles perderam... Aqui, eu não sei. Sinceramente, isso aqui é uma contrariedade enorme. Mas eu estou analisando a lei como um todo. Então, para mim, o que a convenção... Eu vou raciocinar assim. A convenção proíbe de forma eletrônica? Não, então pode. Eu vou raciocinar desse jeito, tá? Porque vamos supor que exista um abençoado aí, como a gente diz, que resolve colocar na convenção que não pode fazer assembleia virtual. Porque você pode alterar a convenção também para proibir, você concorda? Eu acho que é isso que ele quis dizer, porque não faz muito sentido você fazer uma lei para reformar, para modernizar um negócio e retroagir num inciso desse. Então, eu estou indo por essa linha. Alguém fazer uma alteração de convenção justamente para vedar a possibilidade de fazer uma assembleia presencial, o que é um absurdo, né? Só um minutinho, eu estou tendo uma aluna aqui que está me chamando aqui, porque ela quer participar da aula. Nossa aula é assim, né? E eu vou jogar ela aqui,
na aula, tá bom? Se vocês virem ela chegando aqui, não se preocupem. Estamos aqui. E aí a gente continua falando. Vamos lá. Voltando aqui um pouquinho rapidamente. Aula virtual, vocês têm que estar acostumados com a Assembleia Virtual. Virtual é assim, você tem que estar ligado o tempo todo no que está acontecendo. Sejam preservados os condôminos os direitos de voz, de debate e de voto. Aqui é bom. Essa lei, ela fala o seguinte, você quer fazer virtual? Garanta que o condômino possa votar. Aí eu pergunto para vocês, eu controlo o chat, eu controlo o microfone. Se eu for maldoso, né? Sabe aquele síndico, aquele administrador que não quer deixar a oposição falar, ele vai lá e, corta o microfone. Então, isso pode gerar nulidade na Assembleia. Então, eu recomendo que, se vocês fizerem, controle o tempo, mas dê oportunidade das pessoas falarem. Inclusive, através do chat, que eu vou dar uma olhadinha aqui, se alguém falou, ninguém falou nada, tem que acompanhar. Porque acontece, tá? Você está no ambiente virtual, mas praticamente você é um bobo, né? Você não pode falar, é só o que eles falam. Então, esse é um grave problema que está acontecendo, e se você provar que você não teve a oportunidade, você vota, o resultado é diferente, debates e votos, você tem o direito de falar, abrir o microfone e falar, entendeu? Então, isso daqui é onde vai gerar muitas nulidades em assembleias virtuais, tá? Deixa eu voltar aqui. Do instrumento de convocação deverá constar que a assembleia será realizada por meio eletrônico. Eu já faço convocação de assembleia eletrônica, eu já comecei a fazer isso, antes de sair a lei, né? Então, a gente coloca lá, assembleia, tá aqui o link de acesso. Administradoras, façam um modelinho assim, para você acessar, clique, entre no site tal, digita o login, faça uns desenhinhos assim, porque tem muita gente de idade, então tem gente que não se conecta rápido, então ele tem que ver o passo a passo para fazer a conexão. Faz um teste, faz uma assembleia inaugural, entendeu? Dá muito problema, dá problema. Mas vamos pensar nas soluções, né? Se você ensinar uma vez, quem sabe na segunda a pessoa aprende, né? Então vocês têm que garantir isso, tá bom? Será realizada por meio eletrônico, bem como as instruções de acesso, acabei de falar, manifestação e forma de coleta de votos. Tem que falar como vai ser a votação, se vai ser eletrônica, também no ambiente onde vai votar, dar os esclarecimentos. Olha que legal esse parágrafo 2º, isso é para os administradores. A administração do condomínio não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática, computador ruim, sabe? Ou conexão à internet. A pessoa não tem uma boa conexão. Gente, é que nem o curso que eu estou dando para vocês, ele é online. Eu não posso garantir que a sua máquina funcione, isso é você que tem que garantir. Você tem que assinar uma boa internet, banda larga, você tem que testar a conexão, você tem que fazer um acesso numa forma que você consiga, né? Eu não vou até aí arrumar o seu computador, te dar internet. E aqui isenta a responsabilidade dos administradores, olha que legal. Então, se você é administrador, fizer o dever de casa, explicar como é que você faz a conexão passo a passo, manda junto com a convocação o passo a passo, coloca um telefone, coloca tudo lá. Se você não conseguir, entre em contato com a gente que a gente ajuda. Posso dar uma outra dica? Condomínio que tem muito problema de sinal de internet, eu tenho alunos aqui que estão na praia, né? E às vezes montanha, tal, às vezes interior também. Então faz o seguinte, faz uma assembleia híbrida. Eu tenho um cliente que faz assembleia em loteamento, então às vezes é lá no meio do mato mesmo, não passa sinal, né? Então faz uma assembleia híbrida, uma parte presencial, de repente faz a conexão numa casa que tem uma conexão boa. Então, às vezes algumas dicas aqui eu vou passando para vocês. Dá para fazer meio a meio, entendeu? Vai ter casos que não vai dar mesmo, né? Aí não tem jeito. Então, esses vão para presencial, tá bom? Mas vamos tentar ir para virtual. Somente após a somatória de todos os votos e a divulgação será lavrada a ata, também eletrônica, e encerrada a Assembleia Geral. Tudo que eu já falei agora há pouco, tudo virtual, a ata, inclusive. A Assembleia Eletrônica deverá obedecer os preceitos de instalação, de funcionamento e encerramento previsto no edital de convocação. Poderá ser realizada de forma híbrida, acabei de falar, forma híbrida, com a presença física e virtual de condôminos concomitantemente no mesmo ato. Toma cuidado, porque, novamente, o legislador sai fazendo as coisas da cabeça dele, é gente que não sabe, não faz assembleia, no mínimo, tá? Porque eu tenho assembleia virtual, que o cara leva o aparelho celular e o negócio fica pitando na assembleia. Então, às vezes, o cara quer estar com o virtual aqui gravando a assembleia, não pode gravar a assembleia, tem que pedir permissão, que nem eu falo para vocês aqui quando eu estou gravando a aula. E precisa... tem problema de microfonia. Então, isso aqui, como é que o cara vai, né?
ou ele está no presencial, ou ele está na casa dele. Então, nesses casos, eu recomendo que vocês falam para o cidadão, fala, ó, assiste lá na sua casa, no conforto, né, lá na sua casinha, lá, vai jantando enquanto você assiste televisão, vê o jogo, né? A presencial só para quem não tem conexão, né? Mas se o cara quiser ficar lá com o aparelhinho, paciência, desde que não atrapalhe, tá bom? As normas complementares relativas às assembleias poderão ser olha que legal, aqui merece, eu não só critico a lei, tá? Às vezes, quando tem coisa boa, eu falo. As normas complementares relativas às assembleias poderão ser previstas no regimento interno. Vocês podem levar as regrinhas, como fazer a assembleia, tudo para o regimento, tá? E definidas mediante aprovação simples. Olha que legal, eu já escrevi um artigo dizendo que a alteração de regimento é quórum simples. Muita gente vem me fuzilar na internet, falar que eu sou maluco. Aí eu pergunto, cara pálida, aonde está escrito que o regimento é quórum qualificado de 2/3? Na lei está escrito convenção. Regimento, a lei não fala. Só se a sua convenção assim o dizer, já falamos nessa aula. Aí a convenção está falando, está aumentando o quórum. Então, olha aqui, uma norma já sinalizando que o quórum de alteração do regimento é maioria simples. Parece que até que eles leram meus artigos na internet, estão copiando muitas coisas que a gente escreve. Que bom, né? Espero que eles copiem as partes boas. Dos presentes em Assembleia Convocada. Então, eles já estão sinalizando para alterar o regimento de forma simples, hein? Olha o que eles fizeram aqui, eu percebi. Os documentos pertinentes à ordem do dia poderão ser disponibilizados de forma física ou eletrônica aos participantes. Eu vou dar a palavra assim para o João. Só concluir aqui. Gente, quando vocês estão fazendo uma assembleia virtual, vocês também têm que providenciar, às vezes vocês colocam em slide, que nem eu estou fazendo, entendeu? Então, às vezes as pessoas querem ter acesso, prestação de contas, o cara quer ver a planilha, né? Então, os documentos também têm que ser disponibilizados. Não adianta falar assim, não, não tem acesso. Tem que ter acesso, é virtual, eu quero ver. É como se você estivesse numa assembleia. Deixa eu ver a pasta de prestação de contas. Qual o documento que você se refere? Então, você tem que garantir que a pessoa tenha conhecimento disso. Já vai pensando nisso, hein? Fala, João. Boa noite. Boa noite, professor. Desculpa. Ali no parágrafo 5º, da modificação do regimento interno, isso é só, essa modificação é só para alguma mudança na Assembleia, para o regimento interno, não outros assuntos, né? Porque diz que é maioria simples. Pois essa alteração aí vai mexer com todo o capítulo que fala do condomínio edilício, porque está inserido entre o 1331 e o 1358 do Código Civil. Então, o legislador já deu lá uma pincelada de quórum simples, hein? Mas eu estou lendo... Quando você lê uma lei, na faculdade a gente aprende isso, tá? A gente tem que interpretar a lei ao que ela se refere, né? Você não vai pegar conceitos espalhados e sair aplicando. Então, se ela está dentro da parte que fala de assembleia, pode vir aí um entendimento de que esse quórum, sei lá, só se aplica para essa situação que nem você acabou de dizer. Mas é um ponto que, eu já estou levantando esse ponto polêmico, ainda ninguém... Eu não vi muita gente escrevendo sobre essa lei que entrou em vigor em março. Eu vou fazer um artigo, e aí eu mando. Mas é uma situação, sim, você bem observou, João. Mas eu ainda fico com o quórum simples. A gente está falando a mesma coisa, tá? Maioria simples, tá bom? Tá Tudo bom, bem? obrigado. Toma uma aguinha aí. Deu gás também. Gente, acabou a lei. Todas as reuniões, deliberações e votação. Aqui eu falei das sociedades civis, que são loteamentos, deverá garantir o direito de voz. Aqui ele praticamente repete. Acabou. Olha que lei maravilhosa, alguns pontos, outros polêmicos, como eu discuti aqui, tá? A lei é a 14.309, de 8 de março. Eu falei da data em que entra em vigor. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 8 de março, do dia da independência. Eu acredito que a publicação foi dia 9, tá? Que o presidente assinou. Eu vou confirmar, mas já também em abril está em vigor, tá bom? Podem fazer à vontade, depois vocês me contam o que aconteceu. Legal? Pergunta sobre essa aula, vou encerrar essa gravação, hein? Vai lá, senhora Mariusa, pode falar. Abre o microfone e pode falar. Essa lei foi no dia, aí no artigo tá que foi dia 8 de março. E as assembleias anteriores, que foram feitas virtuais nesse período, elas vão entrar nessa mesma lei ou não?
Então, a lei, ela sempre quando vem, ela vem para regulamentar situações para frente, né? A não ser que ela fala que está retroagindo e tal. Eu entendo que essa lei aqui, ela veio e ela está vigindo a partir do dia 9 de março. Mas, quem já fez assembleia antes dessa lei não é de todo perdido. Ó, lembra que eu falei no início da aula que desde abril de 2000, eu soltei um artigo, quando começou a pandemia, falando, façam assembleias virtuais. O que eu disse no meu artigo? Continua tudo igual, você tem que garantir que todo mundo seja convocado, tenha acesso, tenha direito de voz. Então, se você provar que você fez uma assembleia regular, respeitou o direito de todos os moradores, eles se manifestaram, então a assembleia é lícita, é correta. Não é porque a lei veio depois que não podia, né? O que eu quero dizer para vocês é assim, vocês têm que observar, uma assembleia presencial pode ter nulidades. Não é porque a assembleia presencial que ela é boa. As maiores atrocidades acontecem numa assembleia presencial. O que eu estou dizendo é assim, toda assembleia vai ter nulidade ou não, dependendo se não for respeitados os requisitos. Convocação, oportunidade das pessoas se manifestarem, na hora de votar, o horário, o local certo. Então, se tudo foi cumprido como manda o figurino, a assembleia não tem que ser anulada. Agora, se você estiver falando de um condomínio em que fez a assembleia num ambiente virtual aí, em que não garantiu a participação dos condôminos, quem quis se manifestar não pôde se manifestar, ficou uma bagunça, foi uma assembleia que não... Aí essa assembleia é nula, na minha opinião é nula, porque, afinal de contas, ele desrespeitou tudo que falava a lei, né? Mesmo que a lei é posterior, ó. Então, vocês têm que se atentar a esses requisitos que eu grifei aqui, em amarelo, né? Eu destaquei, tá tudo aqui, o que a gente já falou, ó, né? A questão dos votos, né? Tudo, ó. Instruções de acesso. Às vezes alguém teve problema de dificuldade de acessar a Assembleia. Cadê o edital? Ele explicou certinho como é que acessa? Pô, ninguém explicou nada, ninguém mandou o link. Vocês entenderam? É essas coisas que dá problema, né? Tudo bem? Ok, Tudo entendi. bem. É isso, gente. É uma assembleia como qualquer outra. A diferença é que agora é em ambiente virtual, né? E, por ser um ambiente virtual, a gente tem que se adequar. Mas é uma novidade, tá bom? Fiquem tranquilos. Sabe o que eu estou pensando em fazer? Eu faço muita alteração de convenção. Eu estou pensando em fazer as alterações de convenção e eu quero ver lá no registro de imóveis como é que eles fazem para registrar. Por quê? O problema do registro de imóveis é as assinaturas, né, e a lista de presença, que tem que ser com firma reconhecida. Mas eu vou começar a bater aqui uns artigos, assim, para provocar mesmo, para provocar essa situação, porque a gente tem uma praticidade, mas na hora do vamos ver, na hora de fazer a alteração de uma convenção, o cartório engessa, né? O cartório de registro de imóveis, eu já trabalhei no cartório de registro de imóveis, tá? Eles parecem estar na idade da pedra, né? Da pedra lascada. Então, já estava na hora aí dos nossos nobres registradores, porque quando você vai para um registro de imóveis, nessa pandemia, você tem que agendar pelo celular, né? Engraçado, você agenda, você é atendido virtualmente, né? Mas na hora de registrar um documento tem uma burocracia que a gente não sabe se é uma burocracia ou se é uma burocracia, né? Afinal de contas, se você fez uma assembleia lícita, se você está provando para o seu registrador que a lista de presença é fidedigna, tem até assinador digital, eu não vou fazer propaganda aqui, mas tem vários assinadores digitais, você coloca lá o seu CPF, confirma, por que não começar a alterar essas convenções aí da época dos dinossauros, né? Quantas convenções precisam alterar? Você paga lá o cartório, os emolumentos, né? Que é isso que eles se preocupam, mas dê uma facilidade para a gente, né? Que precisa ter. Eu tenho condomínio que o síndico não pode ter salário, não é salário, é remuneração. Tem umas coisas absurdas na convenção, você não consegue. Então já estava mais que na hora de alguém fazer um projeto de lei aí para mudar essa situação né, dos cartórios, tá? Lógico, o cartório tem que garantir, ele vai de acordo com a lei, né? Mas, poxa, vamos começar, né, a mexer nas coisas, porque se a gente não mexe, as coisas não mudam, né? É uma crítica que eu faço aos cartórios, tá bom? Infelizmente. É isso, gente. Estão felizes? Podemos falar de cobrança? Ó, hoje a aula é cobrança, a gente tem que encerrar esse assunto. Mais uma, João, sobre esse assunto, eu encerro. Vai lá. É rápido. Sobre a questão do assunto que o senhor falou sobre o salário a remuneração, né, dos síndicos. Isso daí deveria partir por quem? Por advogados ou
até mesmo pelos próprios síndicos? Na verdade, essa questão do salário, a gente já vai falar de outra aula, tá bom? Nesse Não, assunto aqui, que eu quero só encerrar essa daqui, que eu acabei entrando nesse assunto por causa... tudo bem, então. A gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou só encerrar essa aula que fala dessa questão dessa legislação e já vamos entrar agora nessa sua pergunta. Eu vou encerrar a aula aqui, tá bom? Obrigado a todos. Vamos encerrar essa parte aqui dessa nova lei. Eu vou interromper essa gravação aqui.